Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa próxima aula de física e hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre os conceitos de calor. Lembrando que a aula passada nós vimos os conceitos básicos de calor, o que era calor, como que esse calor era transferido. Então nós lembramos lá que podemos lembrar que o calor é uma energia térmica, né, que é transferida sempre de um corpo mais quente ou de maior temperatura para um corpo mais frio, né, de menor temperatura. E o calor deixa de existir, essa transferência de calor, quando os corpos atingem o equilíbrio térmico. Mas como eu tinha comentado para vocês, nós só vimos o conceito de calor, as unidades utilizadas. Na aula de hoje, nós vamos dar início ao estudo de um dos tipos de calor que existe na física, que é chamado calor sensível. Então, nesse estudo, o objetivo da aula de hoje é estudar esse calor sensível, entender como que é calculado também esse calor. Daí nós vamos entrar na área de calorimetria, ou seja, a medida do calor. Então, eu coloquei um conceito principal, uma definição principal aqui que vocês vão encontrar na página 41. E depois eu vou também mostrar a partir de 3 experimentos ou 3 situações que nós podemos também chegar na equação fundamental da calorimetria, ou seja, o famoso, para quem já conhece, o quimacete, né? O cálculo do calor sensível. Então, o que nós temos? O calor sensível, o que é? É uma quantidade de calor Q, nós sabemos lá que a letra que nós utilizamos para calor é Q, né? Que pode ser dado em calorias ou joules, né? No sistema internacional, que ela é fornecida, ela pode ser fornecida ou retirada de um corpo. Lembrando que a quantidade de calor você pode jogar calor para um corpo e aquecer esse corpo, ou você pode retirar calor desse corpo também, resfriar o corpo. Então, assim, essa quantidade de calor sensível, ela é uma quantidade de calor fornecida ou retirada de um corpo, e ela provoca o quê? Isso aqui é muito importante, essa parte aqui. Isso aqui é extremamente importante. Ela provoca a variação de temperatura do corpo. Aí vocês podem se perguntar assim, mas será que em qualquer situação, se eu fornecer ou retirar calor desse corpo, vai variar sua temperatura? Na verdade, muitos alunos do ensino médio se enganam, mas nem sempre o calor fornecido ou retirado do corpo vai variar sua temperatura. Nesse caso, sim, o calor sensível varia a temperatura do corpo. Mas um outro calor que nós vamos estudar na aula da semana que vem, que é chamado calor latente, esse calor não provoca a variação de temperatura do corpo. O que ele provoca? Ele altera o estado físico do corpo. O corpo pode passar daí, quando você fornece calor, você pode passar esse corpo do estado sólido para o estado líquido, ou para o estado gasoso, ou vice-versa. Certo, pessoal? Então, essa quantidade de calor sensível é aquela que vai provocar a variação de temperatura. Então, só lembrando um pouquinho dos conceitos básicos da aula passada, quando você tem uma variação de temperatura positiva, ou seja, a temperatura final é maior que a inicial, né? Vai dar uma variação de temperatura positiva, é porque você tem um aquecimento, você está fornecendo calor para o corpo. E quando a variação de temperatura é negativa, ou seja, a temperatura final é menor que a inicial, você retirou o calor do corpo, você resfriou esse corpo. Então, esses conceitos básicos devem ser bem lembrados aqui. Tá? Então agora nós vamos ver como que nós vamos obter a equação fundamental da calorimetria. A partir de 3 passos, nós vamos definir essa equação fundamental da calorimetria. Então, eu recomendo para que vocês consultem, acompanhem pelas figuras aqui da apostila. Eu não vou fazer os desenhos, então vocês vão acompanhando na página 41. Primeiro de tudo, ele vai definir a quantidade de calor. Pelo simples fato, ele mostra no primeiro a figura lá que se você começa a aquecer o corpo, o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura. Ele passa uma temperatura de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Comecei a fornecer calor a partir de uma chama, tá? Embaixo aqui da água. Agora, nós vamos obter a equação fundamental da calorimetria, vendo o que o calor tem uma dependência com que variáveis físicas. É claro que a gente já pode ver de cara aqui que a temperatura tem uma dependência direta com a quantidade de calor. Então, o primeiro caso aqui, a primeira situação, a primeira dependência que nós temos aqui, ou a primeira proporção, é que a quantidade de calor ela é proporcional à variação da temperatura.
Lembrando que esse símbolo aqui é o alfa, né? Quer dizer proporcional. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento o calor. Eu aumento também, ou vice-versa. Então, nós temos uma situação aqui onde você vai aquecer essa segunda figura aqui da página 41. Ele vai mostrar o quê? Quando você fornece uma quantidade de calor de 2.000 calorias, tá? A temperatura é elevada de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius, tá? Mas se você fornecer agora o dobro da quantidade de calor, 4.000 calorias, o que vai acontecer? A temperatura também aumenta o dobro. Então, no lugar de aumentar de 20 para 40 graus Celsius, aumentou de 20 para 60 graus Celsius. Então, isso aí nós conseguimos ver no dia a dia. Quanto mais calor, se eu aumento a intensidade da chama do fogão, maior vai ser o aumento da temperatura. Então, uma relação direta. O segundo caso, ele vai mostrar também que a quantidade de calor ela é diretamente proporcional à massa do corpo. Então, aqui ele mostra duas situações. Agora, nas últimas figuras aqui dessa página. Ele vai mostrar aqui o aquecimento. Você vai fornecer 2.000 calorias para 100 gramas de água. Você começa a fornecer 2.000 calorias para 100 gramas de água. O que vai acontecer? Ele vai para uma temperatura de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Agora, para aumentar essa mesma temperatura, para ir de 20 a 40 graus Celsius, mas para o dobro da quantidade de água, para 200 gramas de água, você vai precisar o dobro da quantidade de calor para aumentar essa mesma temperatura. Ou você poderia dizer, se eu quero aumentar para temperaturas maiores e eu tiver maior quantidade de água, eu vou ter que aquecer muito mais essa água. É claro, vocês sabem muito bem disso também no dia a dia. Você pode colocar uma pequena quantidade de água para ferver ou uma grande quantidade de água. Você vai precisar fornecer muito mais calor para aumentar a sua temperatura e ferver a água, por exemplo. Chegar no estado de ebulição. Então, é claro que a massa tem uma dependência direta também da quantidade de calor. Então, eu preciso, para aquecer uma quantidade de água, uma determinada massa, eu preciso fornecer uma quantidade de calor. Se eu aumentar essa massa, eu tenho que aumentar a quantidade de calor fornecida para o corpo. É óbvio, né? E agora, a última de todas é o quê? Que a quantidade de calor, ela é dependente se vocês acompanharem na outra página, ela é dependente da substância em que você está aquecendo. Vou colocar aqui a substância. Vamos observar aqui, nessa figura aqui da página 42. Você está aquecendo, está fornecendo 2.000 calorias para aquecer 100 gramas de água. 100 gramas de água, você passou a temperatura de 20 para 40 graus Celsius. Aumentou a temperatura, forneceu calor. Agora, você pegando essa mesma quantidade, só que no lugar de água, você pega 100 gramas de uma substância qualquer, e outra substância, que ele não fala que substância que é. Pelo menos eu não achei aqui. Então ele aquece uma outra substância que não seja água. E o que apareceu aqui? Ele forneceu a mesma quantidade de calor, só que a mesma massa, só que mudou a substância. O que ele mostrou aqui? Que o aumento da temperatura foi de 20 graus Celsius para 65 graus Celsius, quando eu mudo a substância. Então, a quantidade de calor também depende da substância que eu vou aquecer. Então, se eu fornecer uma mesma quantidade de calor lá, uma vasilha de água, ou mesma quantidade de álcool, ou a mesma quantidade de outro líquido, o que vai acontecer? Esse aumento da temperatura vai ser diferente. Então, só que aqui, qual é a grandeza física que nós vamos definir aqui que vai alterar de uma substância para outra? Porque a quantidade de calor foi a mesma ali naquele exemplo, a massa foi a mesma, só que a substância mudou. Nós vamos definir essa quantidade, essa grandeza física como calor específico. É o calor específico. Esse calor específico a gente vai simbolizar aqui com uma letra C minúscula. Guarde bem, sempre minúsculo. Então esse calor específico aqui é uma grandeza física que vai ter dependência que vai variar de uma substância para outra. Então cada substância tem o seu calor específico. Por isso que é calor específico, né? Porque ele vai variar, ele é específico de cada substância. Depois,
nós vamos entrar em mais detalhes aqui sobre o calor específico. Aqui nós só vamos defini-lo, que ele tem dependência com a substância, depois nós vamos também definir a sua unidade, mas depois eu vou dar mais detalhe, definir o que é o calor específico com detalhes e também mostrar o calor específico de algumas substâncias aqui, tá? Mas aqui por enquanto nós temos então essas três situações aqui, o calor depende dessas três variáveis físicas. Não esquecer aqui que eu posso ter a variação dessas três simultaneamente, né? Então eu tenho também a quantidade de calor tem essa dependência. Agora como que então nós definimos a equação aqui? A equação nós temos que juntar essas três dependências. Como que nós vamos definir a equação? Então nós podemos definir, se a quantidade de calor ela é dependente dessas três grandezas, nós podemos definir a equação como sendo o chamado, na ordem, eu vou colocar aqui, você pode pegar e calcular a quantidade de calor a partir da massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. A famosa fórmula do Ki-Macete. Tá? Só que eu coloquei só na ordem, que é a ordem utilizada nos livros. Então, não esquecer aqui que vamos colocar alguns pontos principais aqui que nós definimos. O Q maiúsculo aqui, né, é chamado de quantidade de calor, que nós vamos calcular. Ou podemos defini-lo aqui, né, quantidade de calor, ou medir em algum corpo, né, quantidade de calor. Lembrando, qual é a unidade de quantidade de calor que nós vimos lá na aula passada? Como ela é uma forma de energia, ela é dada em joules do sistema internacional ou caloria. Nós vamos usar mais a unidade de caloria, depois eu vou explicar por quê. A quantidade de calor pode ser medida mais em caloria ou joule, tá? Caloria ou joule. Massa, a massa aqui no M vai ser a massa eu posso definir como sendo o que? A massa da substância, né, que eu vou aquecer ou resfriar. A massa pode ser definida em gramas, unidade em gramas, ou utilizar a unidade em quilogramas. Eu estou colocando em primeiro lugar a unidade que não está no sistema internacional, que é a mais usada. Mas nada impede também que nós possamos fazer cálculos com o sistema internacional. Mas é muito mais comum colocar essas unidades sem estar no sistema internacional. Eu já vou explicar por quê. É por um simples fato da massa aqui. Se vocês observarem, o que é mais comum no dia a dia, num laboratório, no dia a dia, ou numa situação em que você vai querer fazer uma medida? É muito mais comum você pegar substâncias em quantidades em gramas. É muito difícil você fazer em laboratório pegar, por exemplo, quilogramas de água. Ou quilogramas de uma certa substância. Geralmente você usa essas substâncias, trabalha com gramas dessa substância. Então é por isso que é muito mais viável, muito mais útil você fazer os cálculos de calor aqui em calorias, em gramas, porque você utiliza mais no dia a dia essas unidades, por mais que elas não estejam no sistema internacional. Agora vamos aqui, temos o calor específico, depois a gente vai detalhar mais ele, né? Calor específico. Qual é a unidade do calor específico? Ela é uma unidade um pouquinho mais chata, ela é caloria por graus Celsius. Ou, se vocês quiserem colocar no sistema internacional, é só olhar, a unidade de calor no sistema internacional é joule por quilograma, e a temperatura daí seria Kelvin. Joule por quilograma, Kelvin. Tá? Mas nós vamos utilizar mais dessas unidades que não estão no sistema internacional. E por último, é claro que sobrou aqui a nossa unidade de temperatura. Vou colocar em preto mesmo aqui. Temperatura ou variação de temperatura, né? Variação de temperatura, que nós vimos lá das escalas termométricas, que ela é dada o quê? Ela pode ser dada em graus Celsius, mais comum, né? Ou Kelvin. Lembrando que a variação de temperatura, tanto em graus Celsius como em Kelvin, é a mesma, né? Por causa que tem as mesmas divisões, sem divisões. Se for medida em Fahrenheit, daí tem que converter, tá? Nós vamos fazer um exercício sobre isso. Beleza? Então, aqui é um ponto importante a equação do Ki-Macete, que vocês vão ter que ter ela na ponta da língua, né? Agora, vamos falar um pouquinho do calor específico. Calor específico é uma grandeza muito importante aqui, porque vai depender da substância, né? E os exercícios geralmente fornecem que substância
aqui que você vai ter determinado calor específico. Então vamos lá. Calor, não confunda calor específico com calor sensível. Esse é o calor sensível. O calor específico é o C minúsculo. E muito cuidado, porque ele é calor entre aspas, né? Porque ele é calor específico, não tem unidade de calor, né? É caloria por grama grau Celsius. Então, o que nós temos o calor específico? Primeiro de tudo, nós temos aqui o símbolo, né? Simbolizado pela letra C minúsculo, né? E ele é a quantidade, é definido como a quantidade de calor sensível, ou seja, o nosso Q, né, que nós definimos aqui, necessário para. Daí vamos colocar aqui aquecer ou resfriar, né? Vamos colocar aqui aquecer ou resfriar. Esfriar. 1 grama, aqui nesse caso aqui é uma massa e variar a sua temperatura. Então vamos só pegar aqui as unidades, né, do calor específico. É a melhor explicação. Fica um pouquinho complicado pela definição aqui, né? Então, o que nós temos aqui? Quantidade de calor sensível necessário para aquecer ou resfriar o corpo, esfriar uma massa e variar a sua determinada temperatura. Então tem corpos que têm maior facilidade de aquecer ou resfriar e tem corpos que têm maior dificuldade de aquecer ou resfriar. Nós vamos ver alguns exemplos lá. Mas é o seguinte, vamos olhar para as unidades. Vamos colocar aqui unidades. As unidades que nós vamos utilizar aqui. Vocês vão ver que nós podemos explicar por ambas as situações aqui. A mais fácil de entender é essa aqui. Caloria por grau Celsius. Caloria por grama grau Celsius. O que isso quer dizer? É quanto de calor necessário, quanto de calor que eu necessito para o quê? Para aquecer ou resfriar 1 grama da substância e variar 1 grau Celsius dessa substância. É isso que essa grandeza quer dizer. Pela unidade é mais fácil de enxergar isso. Então, é quanto de calor que eu necessito para aquecer ou resfriar, aqui nesse caso em calorias, quantas calorias que eu necessito para aquecer ou resfriar um corpo de 1 grama e variar 1 grau Celsius dessa substância. Ou, se vocês acharem melhor em termos desse tema internacional, é quantos joules eu necessito, quantos joules de calor que eu necessito para aquecer 1 kg de uma substância e variar 1 Kelvin, né, ou 1 grau Celsius dessa substância. Certo? Então aqui esse é o conceito da quantidade do calor específico. Agora o que nós temos aqui, pessoal? Vamos ver o valor dos calores específicos da substância. Fica mais claro ainda essa explicação. Vamos lá. É o seguinte, tem uma tabela aqui de calor específico, ele tem várias substâncias. Se vocês observarem ali, ele tem as substâncias dando a unidade mais utilizada, caloria por gramas grau Celsius, tá? Então nós temos ali na tabela no final ali da página 42, o que ele tem? Ele tem diversas substâncias. Nós temos lá, por exemplo, a água. A água. Quanto que vale o calor específico da água? O calor específico da água é 1,0 calorias por gramas grau Celsius. Tá? Guarde bem esse valor, a água vai ser a nossa referência. Então foi adotado que para a água, ela possui um calor específico que é o mais alto de todos, que ela precisa do quê? Ela precisa de 1 caloria, nós precisamos fornecer para a água 1 caloria para 1 grama de água para que ela aumente 1 grau Celsius. Fácil, né?
Agora, olha que coisa interessante. Vamos pegar um corpo lá que tenha menor calor específico aqui da tabela mostrado, que é o chumbo. Vamos pegar o chumbo aqui. O chumbo, o calor específico dele é menor de todos aqui. 0,030 calorias por grau Celsius. Então vem aquela pergunta clássica. O que é mais fácil? É mais fácil. Você precisa de mais energia para aquecer 1 grama de chumbo ou 1 grama de água? Então você aquece muito mais facilmente o chumbo do que a água. Porque você precisa, para aquecer o chumbo, você precisa apenas de 0,030 calorias para aquecer 1 grama de chumbo e aumentar 1 grau Celsius dessa amostra. Já a água, você precisa de 1 caloria para aquecer a cada grama de água e aumentar 1 grau Celsius. Então vem aquela história. A água vai ser uma das substâncias que existe no planeta mais difícil de ser aquecida. Então você precisa de muito mais energia para aquecer a água. Já o chumbo, se você coloca apenas essa quantidade de calor, já aquece ele facilmente. Isso aí dá para ver notavelmente, né? Você pode colocar lá a mão na água, você está aquecendo lá uma panela lá, contida água lá, né? Se você colocar a mão na água, você coloca a mão no começo quando está aquecendo, você nem queima a mão, mas se você coloca a mão na panela lá, você queima a mão. Por quê? Porque o calor específico da substância que é feita a panela é muito menor que o da água. Só que assim como você demora muito para aquecer a água, também você demora muito para resfriar. Daí vem aquele exemplo clássico que a gente vai citar, que tem bastante exercício vestibular, já tem assim, eu já vi uns 4 exercícios desse tipo aí, que é o seguinte: a areia e a água do mar lá. O que nós temos? O que acontece? Quando você vai de manhã na praia, você vai lá e pisa na areia. O que acontece? A areia já está, quando você vai quase meio-dia, você pisa na areia, a areia já está quente. E você vai entrar na água, ela está fria. Por quê? Porque a areia ela tem um calor específico baixo. Ela aquece rapidamente. E a água demora para aquecer. Você chega lá até meio-dia e ainda a água não aqueceu tanto. A areia já está bem quente. Agora, quando você vai à tarde na praia, quando está quase anoitecendo, a areia já esfriou. E a água ainda está quentinha, a água do mar. Por quê? Porque assim como a água ela leva bastante tempo, você precisa de bastante energia solar para aquecê-la, você precisa também de bastante energia para resfriá-la. Ou seja, para retirar esse calor. Ou seja, a areia esquenta rápido e esfria rápido. E a água demora para esquentar e também demora para esfriar. É por isso daí que vem aquela questão clássica lá que diz que por que os desertos eles são tão quentes de dia e tão frios à noite. Por quê? Eles não possuem, porque a umidade é muito baixa. Quem é que mantém a temperatura aí moderada à noite nos lugares? É a água, é a umidade do ar. Então, como o deserto tem uma umidade muito baixa, a areia aquece rapidamente de manhã. Quando chega à tarde, quando começa a anoitecer, ela resfria rapidamente. E quando chega de madrugada, você consegue no deserto, às vezes o deserto atinge temperaturas abaixo de 0. Então tá aí a explicação. É muito interessante. Aqui vai começar a ficar muito legal a física, porque você está começando a aplicar coisas do dia a dia, né? Outro ponto importante aqui, ele fala sobre essa definição. Outro ponto importante que eu esqueci de colocar na definição da temperatura. Eu vou colocar agora, antes tarde do que nunca. É assim, fala a quantidade de calor. Calor sensível. Vamos imaginar que você tem uma substância aqui, né? Substância. É só do assunto lá do comecinho da aula. Se você fornece calor para a substância, essa quantidade de calor vai ser positiva. Se você retira calor dessa substância, essa quantidade de calor vai ser negativa. Isso aqui é fácil de explicar, né? Porque se você fornece quantidade de calor para a substância, a temperatura do seu corpo aumenta. A temperatura dessa substância aumenta. E aqui, quando você retira calor, a temperatura diminui. Então, aqui nesse primeiro caso, você vai ter o quê? Aqui você vai ter um aumento da temperatura e aqui você vai ter uma redução da temperatura. Só para deixar claro, porque nós vamos calcular às vezes o que maceta e vai dar um valor positivo. Mas eu também o calor pode dar valores negativos.
Só para abrir um parênteses aqui que eu esqueci de explicar lá antes de falar do calor específico. Aí nós temos valores de calor específico. A água sempre vai ter o calor específico mais alto de todos. E por que é 1? É justamente que nós tiramos como padrão. É a substância mais abundante da Terra e tem o calor específico 1, né? Nós pegamos como referência. Agora, só para finalizar as explicações, vamos para mais um conceito físico. Nós vimos o calor específico, que é o C minúsculo. Agora, nós temos mais uma grandeza física que a gente vai estudar aqui. Agora, essa grandeza física, já adiantando para vocês, nós não vamos imaginar que a substância agora mudou. O calor específico altera a substância. Vamos dizer agora que você tem uma situação onde você tem uma substância com um copo de água e uma piscina, obviamente, cheia de água. O que vai acontecer? Qual dessas duas substâncias é mais fácil de aquecer? Um copo de água ou uma piscina de água? É claro que é muito mais fácil aquecer um copo de água. Você precisa fornecer menos quantidade de calor que uma piscina de água, obviamente. Essa grandeza aqui física a gente vai definir como capacidade térmica. Capacidade térmica, alguns livros vão chamar de capacidade calorífica. Térmica, tá? Capacidade térmica. Essa capacidade térmica é o seguinte, a definição dela, vamos definir aqui. A equação da capacidade térmica é muito simples. E ela deriva lá do quimacete. A equação da capacidade térmica é... Você vai definir a capacidade térmica com um C maiúsculo. Eu vou destacar, cuidado. O calor específico é C minúsculo. A capacidade térmica é C maiúscula. Não confundo, pessoal. E ela vai ser definida pelo quê? Pela quantidade de calor que você vai fornecer para o corpo sobre uma determinada temperatura. Então nós vimos ali, então você vai ter aqui quantidade de calor. Vou colocar em outra cor, fica mais bonitinho aqui. Então o que você vai ter aqui? Você vai ter aqui uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor aqui vai ser dada em calorias ou joules. Aqui eu escrevo caloria porque não tem abreviatura para unidade de caloria, né? Em letra minúscula. Né? Caloria por variação de temperatura. Vou colocar temperatura, vocês sabem que é a variação. Temperatura que é dado aqui em graus Celsius ou Kelvin. Então a definição, vamos para a definição da capacidade térmica ou capacidade calorífica. Então ali na apostila tem a seguinte definição. Está aqui no quadrinho, se quiser acompanhar. Capacidade térmica, simbolizada pela letra C maiúsculo, Czão, né? É definida como a quantidade de calor necessária para retirar ou fornecer para que a quantidade de calor necessária para você fornecida para o corpo ou retirada do corpo para que ele altere a sua temperatura. No caso, quando você fornece, aumenta a temperatura, a quantidade de calor necessária para você retirar a temperatura retirar calor do corpo e reduzir sua temperatura. Então, qual é a sua unidade? A unidade no sistema internacional, então, unidades vamos colocar. No sistema internacional é joule por Kelvin, mas a mais utilizada é o quê? Caloria por graus Celsius, ou você utiliza a unidade de joule por Kelvin. Tá? E isso aqui vai... Então aqui, para manter a mesma massa, vamos dizer, para manter a mesma substância, você pode relacionar com a massa. Está relacionado diretamente com a massa. Como que nós vamos fazer isso? Só antes vamos pensar a seguinte situação. Para a definição da capacidade térmica, é melhor também definir a capacidade térmica pela unidade aqui. É a quantidade de calor necessária que você fornece para o corpo para que a sua temperatura varia. É mais simples ainda do que a capacidade, que é o calor específico, né? Definir a capacidade térmica. Só que nós temos um ponto importante aqui, pessoal, que nós não podemos esquecer, que é o seguinte. Vamos imaginar, eu posso calcular capacidade térmica por essa equação, é só pegar a quantidade de calor e quanto variou a temperatura, mas também tem uma outra fórmula aqui que é muito útil para você definir capacidade térmica em termos de massa. Lembra que eu falei?
lá do copo de água que tem uma massa menor e uma piscina de água que tem uma massa muito maior, então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos pensar em capacidade térmica em termos de massa, né? Essa dependência. Então é assim, é muito simples nós escrevemos que, sabemos que a quantidade de calor é o que macete, né? Que macete, esse C aqui é minúsculo, né? E acabamos de definir que a capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação da temperatura. Agora, logo, o que nós podemos fazer aqui, pessoal? Logo, nós podemos pegar a capacidade calorífica ou capacidade térmica e substituir essa quantidade de calor que macete aqui na parte de cima da equação. Vai ficar E que macete sobre a... Aqui, desculpa, escrevi em letra minúscula aqui, cuidado. É maiúsculo. Não confundir com o tempo. Que macete, que... Então é só substituir aqui o valor do que, né? Em cima, que macete. Você pode cortar temperatura com temperatura. Nós também temos uma relação, ó. Capacidade térmica, o exagero, sempre o C, é igual a massa vezes o calor específico. Essa equação também é muito útil. Por quê? Olha que coisa interessante. Se você tem, vamos dizer aqui que você tem, lembra lá do exemplo do copo e da piscina? Se você tem o copo e a piscina contendo água, então o calor específico é o mesmo, isso aqui é uma constante. O calor específico é 1, né, nesse caso da água. Então quem que vai influenciar aqui na capacidade térmica? A massa. Então, um corpo... Então nós temos esses exemplos aqui que eu tinha falado para vocês. Ó. Você tem lá o copo com água, uma piscina e uma praia, que tem aproximadamente também o calor específico de 1, né? 1 caloria por grau Celsius. Então o que acontece? Todos eles têm uma grandeza que é comum, que é o Czinho, calor específico. Todas elas têm o mesmo calor específico. Mas elas têm capacidades térmicas diferentes. Ou seja, é muito mais difícil aquecer a água, toda a água do mar, do que aquecer um copo de água. Qual é a grandeza? Calor, capacidade térmica. Por quê? Porque a capacidade térmica é maior no mar, porque ele tem maior massa, e a capacidade térmica é menor no copo de água, porque ele tem uma massa muito menor, né? E uma capacidade térmica intermediária na piscina. É claro que você vai ter essas variações de capacidade térmica e é muito aplicada aí no dia a dia para aquecimentos, para estudos aí de calor ou de estudo de peças que aquece mais ou menos na parte da engenharia principalmente. Nós temos aí valores de capacidade térmica, ele deixa bem claro nos exemplos ali das figuras. Agora vamos para os exercícios, pessoal. Não quero estender muito essa aula, vocês vão ver que os exercícios são bem simples e bem legais de se resolver. Eu vou resolver o primeiro com vocês aqui, que é nada mais é que o exercício da página 43. Página 43, nada mais é que o exercício 1 é a explicação desses dois conceitos que nós acabamos de ver, né? Olha a letra A lá. Escreva o que significam as informações do item A e B. Letra A. A capacidade térmica de um corpo é igual a 50 calorias por grau Celsius. Ele fez o inverso, ele quer que se defina primeiro a capacidade térmica e depois o calor específico que nós vimos anteriormente. Então, ele está dizendo que a capacidade térmica, ou Czão, né, é igual a 50 calorias por grau Celsius. Tá? Então, qual que é a explicação da capacidade térmica aqui, física? Para vocês que não entenderam ali na aula que eu já tinha feito, aqui a gente reforça mais ainda. Então eu necessito, isso quer dizer o quê? Significa que o corpo recebe 50 calorias, ou perde, né, 50 calorias também, ou a recíproca é verdadeira, ou perde essas 50 calorias. Quando ele recebe 50 calorias ou perde 50 calorias, a sua temperatura varia 1 grau Celsius. Então, a cada variação de 1 grau Celsius de temperatura. Então, se você quiser variar 1 grau Celsius uma determinada temperatura, aqui, com uma capacidade térmica, você tem que fornecer 50 calorias para esse corpo. E se você quiser retirar
baixar 1 grau Celsius de temperatura de seu corpo, você tem que retirar 50 calorias. Tá? É claro que nós vamos ver que se você tem um corpo com maior massa, vai ser muito mais difícil de aquecer, de aumentar 1 grau Celsius. É por isso que é muito mais difícil aquecer uma piscina do que aquecer um copo de água. Tá? Porque você precisa de muito mais calorias para variar 1 grau Celsius da temperatura dessa substância. Né? Fácil, né? Agora vamos para o calor específico. Vou escrever aqui embaixo. Ele está dizendo que o corpo tem um calor específico de 0, vamos colocar o Czinho, 0,2 calorias por grau Celsius. Então é assim. O corpo precisa de, vamos colocar aqui corpo, necessita de apenas 0,2 calorias por grama para aquecer a sua temperatura aumentar 1 grau Celsius apenas. Então, se você quer aumentar 1 grau Celsius dessa substância, agora a gente está falando de substância, né? Ele precisa de 0,2 calorias, cada grama da substância precisa de 0,2 calorias para aumentar 1 grau Celsius da substância. É claro que a recíproca é verdadeira. Eu também preciso retirar 0,2 calorias dessa substância para o quê? De cada grama dessa substância para fazer o quê? Para baixar 1 grau Celsius desse corpo. Certo? Então, nós temos aí as definições de calor específico, não esqueçam. Capacidade térmica e calor específico. Não confundo essas duas variáveis, que são completamente diferentes. Agora vamos para os exercícios de cálculo, né? Que é o que mais são cobrados em vestibular. Ah, ainda não, tem mais um teórico, que é muito importante também, por sinal. Número 2. Um jovem chega a uma praia, no final da manhã, e observa que apesar de a areia quase queimar seus pés, foi o exemplo que eu expliquei lá, quase queimar seus pés, o mar está muito frio, a água do mar, né? Considerando quantidades iguais de água e de areia, vamos dizer que aí tem uma proporção meio parecida, podemos afirmar que a água demora mais para se aquecer, pois precisa de uma maior quantidade de calor. Ou seja, ela precisa de 1 caloria a cada grama de água para aumentar 1 grau Celsius, né? Maior quantidade de calor para sofrer a mesma variação de temperatura sofrida pela areia. Essa explicação será associada ao fato de a água ter o quê? Aí tem que tomar muito cuidado, porque tem muito aluno que acaba trocando. Então, se a água é muito mais difícil de aquecer, ela tem o quê? Ela tem um calor específico maior. Pensem assim sempre, que vocês não vão errar. Aqui é 0,2 calorias, então ela tem um calor específico menor, ela precisa de menor quantidade de energia para aquecer. Então aqui, essa explicação será associada ao fato de a água ter o quê? Calor específico maior do que a areia. Então, nesse caso aqui, letra A já está correta, né? Que o calor específico da água é maior que o calor específico da areia. Ou seja, a água ela demora muito mais para aquecer do que a areia. A areia precisa de pouca quantidade de calor para aquecer. Por isso que já está quente a areia quando você pisa lá e a água está fria ainda. Tá? E à tarde já é o contrário. Quando o sol sai, né? Desaparece. Calor específico menor que a areia, não. Calor específico igual da areia, não, porque são substâncias diferentes, né? Capacidade térmica menor que a de uma mesma massa de areia. Não, também não, né? Beleza? Então tá aí. Número 3. Um bloco metálico com capacidade térmica, é bom anotar aqui. Esse bloco metálico tem uma capacidade térmica de 150 calorias por grau Celsius. Olha como nós utilizamos mais unidades que não estão no sistema internacional. É colocado no interior do forno. Esse bloco atinge equilíbrio térmico após receber 39 quilocalorias. Cuidado aqui. Ele está falando da quantidade de calor que esse bloco recebe. 39
quilocaloria, mas a unidade que a gente utiliza aqui é caloria. Então esse quilo, podemos colocar na equação do quilo. Então tem que colocar 39 mil calorias, tá? Muita gente acaba errando colocando quilocaloria na fórmula, e não é, caloria. Não varia no seu estado de agregação, ou seja, não varia o seu estado físico, varia a sua temperatura. A variação da temperatura sofrida por esse bloco na escala Fahrenheit a princípio não esquenta a cabeça com a escala Fahrenheit. Calculem a temperatura, normalmente a variação da temperatura em graus Celsius, e depois vocês convertem. Simples. Então vamos lá. O que vocês vão ter que fazer? Ele quer saber qual que é a variação da temperatura, só que ele quer saber em Fahrenheit. Depois a gente vê lá, converte. Primeiro de tudo, nós sabemos aqui nesse caso a gente não vai utilizar o quimacete, a gente vai utilizar a fórmula da capacidade térmica. A capacidade térmica é igual à quantidade de calor sobre a variação da temperatura. Por quê? Porque ele dá a capacidade térmica e dá a quantidade de calor. E você vai calcular a variação da temperatura. Então é assim. Você pode reescrever essa fórmula aqui. Variação da temperatura, espaço para cima, que você quer calcular, pega Q dividido pela capacidade térmica. Agora, como que nós vamos fazer aqui? Substituir os valores. Quantidade de calor é 39 mil calorias, dividido pela capacidade térmica, que é 150 calorias. 150 calorias por graus Celsius. Ou seja, quanto que você vai ter de temperatura aqui? A variação da temperatura aqui vai dar 260 graus Celsius. Tá? Nós sabemos que a unidade que é graus Celsius, porque é caloria por grau Celsius, né? Capacidade térmica. O exercício acabaria por aqui, né? Mas ele quer que converta para Fahrenheit, né? Para satisfazer uma das alternativas. Como é que nós vamos fazer agora? Vamos lembrar o conteúdo lá de termometria. O que nós temos? Nós vimos lá que para a variação da temperatura em graus Celsius, nós dividimos por 5, que é proporcional à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Aí vocês vão substituir o valor aqui, essa aqui é a temperatura em Celsius, né? Se quiserem colocar do lado, o Czinho aqui para não confundir, vai dar substituir por 260, multiplica em cruz, aí eu vou deixar para vocês fazerem. A variação da temperatura Fahrenheit, vocês vão chegar no valor de 468 graus Fahrenheit. Aqui é só substituir o valor, né, pessoal? 260, 5 e temperatura Fahrenheit e fazer cruz credo, né? Vou explicar em cruz aqui, né? Que é aqui vai dar a resposta à letra E. Certo? Então tá aí. É um exercício um pouquinho mais avançado, porque usa a parte de conversão de temperatura. Agora vamos usar o exercício 4. O exercício 4 é um dos mais importantes aqui. E é um dos mais cobrados. O que nós temos? Número 4. Um cubo de ferro de massa igual a 500 gramas. O cubo de ferro tem massa de 500 gramas. Está a uma temperatura de 10 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do ferro vale 0,114 calorias por grau Celsius, determine a quantidade de calor que o cubo deve receber para que sua temperatura atinja 40 graus Celsius. Usa aqui macete, né? Então vamos só colocar as unidades aqui. Ele está dizendo que a temperatura inicial, aqui o T0, é 10 graus Celsius. Ele diz que o calor específico do ferro... Vou colocar índice ferro, mas depois eu vou colocar só o C aqui, né? Para não ficar repetindo. 0,114 calorias por grau Celsius. Ele pode colocar também em parênteses ali, né? Para ficar mais fácil se for escrever na mesma linha. Letra A, então, ele quer saber quando a temperatura final aqui é de 40 graus Celsius. Quantidade de calor que o cubo deve receber para ele atingir 40 graus Celsius. Ou seja, quanto de calor se deve fornecer para que ele atinja essa temperatura de 40 graus Celsius. Só fazer o quimacete, né? Quimacete. Cuidado na hora de substituir aqui. Conferir se as unidades estão todas ou em caloria, grama e graus Celsius, ou estão todas em quilograma, joule ou Kelvin. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o mais comum aqui. Massa 500 gramas, ok. Colocamos aqui. Calor específico 0,114. E a variação da temperatura? Pegamos a temperatura final, que é 40 graus Celsius, menos a inicial, que é 10 graus Celsius. Se vocês quiserem até colocar aqui,
A variação da temperatura é 30 graus Celsius, né? Multiplica por 30. Fazendo a continha, vocês vão chegar no valor de 1.710 calorias. Geralmente nós deixamos os valores assim, não colocamos no sistema internacional e nem colocamos em notação científica. Agora, e a letra B? A letra B ele está mostrando para outra temperatura. E se eu não quiser aquecer esse corpo para 40 graus Celsius? Eu quiser que a temperatura desse corpo seja reduzida para menos 20 graus Celsius. Vamos lá. Eu posso também retirar o calor do corpo, se eu quiser. Daí eu baixo a temperatura. Ele quer que a temperatura final fique menos 20 graus Celsius. Aqui já dá até para colocar quanto que é a variação da temperatura. Aqui é bom fazer a continha aqui, para quem assim não fazer confundir na hora de fazer de cabeça, mas eu tenho aqui. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quem é a temperatura final? Menos 20 menos, quanto que é a temperatura inicial? 10 graus Celsius. Então a variação da temperatura aqui é quanto? Menos 30 graus Celsius. Tá? Então vamos aplicar o que macete. Vai dar um resultado bem interessante aqui, né? Você vai fazer o mesmo cálculo. Nem vou repetir aqui, né? Vocês vão chegar no valor de quê? De quantidade de calor de menos 1.710 calorias. Porque agora eu retirei, baixou 30 graus aqui, subiu 30 graus. Né? Tá, calorias. Olha que coisa interessante. Eu precisei fazer o quê? Precisei retirar agora 1.730 quantidade de calor. Eu precisei retirar essa quantidade de calor do corpo, tá? Para baixar a temperatura dele. Ou seja, esse sinal negativo aqui que eu estou retirando o calor. Do calor do corpo. E se vocês quiserem colocar, aqui é fornecendo calor ao corpo. Fornecendo calor. Claro que vai ter essas duas situações só, né? Não vai ter uma terceira, né? Ou eu tiro calor ou eu coloco calor nesse corpo. Tá. Eu vou escrever aqui embaixo mesmo, o número 5, acho que tem um espacinho. Número 5, vou escrever aqui. Acho que tem um espaço aqui. Número 5 ele vai mostrar o quê? Um corpo de massa igual a 200 gramas. 200 gramas. Teve sua temperatura aumentada ao receber 4 quilocalorias. Quando diz que a sua temperatura é aumentada, é quando que variou a sua temperatura. Então, é 40 graus Celsius. Ao receber uma quantidade de calor de quanto? De 4, vamos colocar direto aqui já, 4.000 calorias. Por que 4.000 calorias? Porque estamos dizendo que é 4 quilocalorias. Cuidado, pessoal. Não coloquem em quilocalorias lá no que macete, senão vocês vão errar. Determine o calor específico desse corpo. Usa novamente o que macete. O que nós fazemos aqui? Substituímos a quantidade de calor, 4.000, a massa que é 200, o calor específico nós queremos saber, e aqui é 40 graus Celsius temperatura. Fazendo a continha aqui, vocês vão chegar que o calor específico do corpo é 0,5. Qual é a unidade? Caloria por grama grau Celsius. É bom memorizar essa unidade aqui, porque é pela unidade que a gente consegue definir calor específico, tá? Tá aí. Coloquei direto aqui a substituição direta aqui da fórmula, tá? Vocês viram aqui que os exercícios não são... são simples, né? Não são complexos aí. A maior parte é substituição por fórmula. Agora eu vou resolver esse último exercício com vocês. Esse exercício aqui ele vai usar um gráfico, é importante colocar esse exercício. E o 7 eu vou deixar depois lá na correção, para vocês conferirem ele, porque ele é muito extenso, o número 7. Mas ele revisa toda a matéria aqui. O que nós temos? Para determinar o calor específico de um corpo desconhecido, um estudante forneceu calor para esse corpo, né? Utilizando-se uma fonte de potência constante igual a... Olha a potência, ele forneceu, lembra a potência lá da aula passada. A potência que ele utilizou é
120 calorias por minuto. A cada minuto ele fornecia 120 calorias para esse corpo. Tá? E o gráfico que apareceu foi o seguinte. Nesse gráfico a gente vai tirar as informações. Aqui a temperatura dada em graus Celsius e aqui versus o tempo dado em minutos. O que aconteceu? Esse corpo ele saiu de 20 graus Celsius e foi para... A temperatura dele aumentou para... À medida que foi passando o tempo, a temperatura foi para... Quanto? 40 graus Celsius. E quanto que foi o tempo aqui total? Isso aqui aconteceu em 10 minutos. Tá? Acabei de interpretar o gráfico para vocês aqui. Agora, o que nós temos, pessoal? Ele pergunta, sabendo que a massa do corpo... Deixa eu escrever em outra cor. Sabendo que a massa do corpo vale quanto? A massa aqui vai ser importante, depois vamos ver por quê. Vale 100 gramas. Ele quer saber quanto que é o calor específico do material, o Czinho. Aqui esse exercício é legal porque primeiro ele está fornecendo potência, então a gente vai calcular o calor a partir da potência e depois substituindo aqui macete. Potência a gente viu na aula passada, como que é a fórmula da potência? A potência é calculada, é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Cuidado, isso aqui não é temperatura, isso aqui é tempo, pessoal. Variação de tempo. Então, primeiro nós colocamos aqui. Se eu tenho potência, vamos pegar aqui. Eu quero calcular a quantidade de calor. Eu passo o tempo multiplicando pela potência. Então, eu coloco potência vezes o tempo. Tempo, a temperatura. Potência. Quanto que é a potência? A potência é 120 calorias por minuto. O tempo, quanto que foi o tempo aqui? 10 minutos. Se a potência já está em caloria por minuto, não precisa converter. E o tempo que está em minuto, vai cortar minuto com minuto, vai sobrar quanto? 1.200. 1.200 calorias. Já temos a quantidade de calor. Agora, ficou fácil o exercício, pessoal. Só substituindo aqui macete. Direto. O difícil aqui, mais difícil do exercício era olhar. Era observar a quantidade de calor aqui. Vamos ver, eu vou escrever em azul, continua a ser. Então o que nós temos? Aplicando a fórmula do que macete. Agora aqui a temperatura, né? 1.200, a massa ele forneceu, né? Que é 100 gramas, o calor específico nós queremos saber. Ah, professor, mas o exercício não deu avaliação de temperatura. É só olhar para o gráfico. A temperatura não foi de 20 graus Celsius e subiu para 40? 40 menos 20 dá 20, né? Coloca 20 aqui. 20 graus Celsius aqui, né? Temperatura. Ou melhor aqui, né? Variação de temperatura. Fazendo a continha aqui, né? Ela cortar 0 com 0 desse lado, 0 com 0 do outro lado. Vai dar 12 igual a 20C. Logo vai dar 12 dividido por 20. Cuidado para não trocar aqui, né? Não inverter. Calor específico 0,6. Qual é a unidade? Caloria por gramas graus Celsius. Aí. Esse é o valor final. Só para lembrar, né? Então o que aconteceu? Esse corpo necessita o quê? De 0,6 calorias para que 1 grama dessa substância aumente 1 grau Celsius. Definição. O 7 eu vou deixar aí em aberto, se vocês quiserem tentar resolver. Ele é um pouco mais complexo, mas é bom para vocês treinarem. E, como tarefa, vocês vão fazer para mim os exercícios lá da hora do estudo. São exercícios também tranquilos de se fazer. Aplique bem certinho as fórmulas. Tarefa. Hora de estudo. Hora de estudo, vocês vão fazer a página... Aqui está contida a página 59 e 60. Vocês vão fazer o quê? O exercício 10. Exercício 10, simplesmente você vai aplicar a fórmula do calor específico, capacidade térmica. É isso? Não, que macete. 11 também é que macete. 12 também que macete. Vocês vão treinar bastante, isso é bom. Só que o 12 é que macete utilizando o sistema internacional, dados do sistema internacional. O 14, que é o exercício da UEPG, vai falar de capacidade térmica, teoricamente. O 17 é muito gostoso de fazer, vocês vão utilizar as fórmulas da capacidade térmica, do C igual a
Q sobre ΔT. E no fim, o 8 é o exercício da Mackenzie. É um pouquinho mais complicadinho, mas não é tão complicado assim. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a massa da água no final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios. Não esqueça de entregar até 6 horas da tarde. Um bom estudo. Forte abraço, pessoal.